Novidades sobre Nelson de Ossa no Palmeiras. Tem também o Otávio do Al Nassr que o Palmeiras sondou. Tem novidades sobre ele. Escalação. O Abel deve mudar a escalação contra o Fluminense. Tem o Richard Rios causando uma baita confusão lá na chegada dele em Portugal. E tem time aí que ao invés de pagar a arena, tá entrando numa confusão danada e tá financiando Viagra. É isso mesmo, você não entendeu errado, tá? Chega junto aí com a gente, eu sou o Bruno Ramos, na companhia do meu amigo Orlan Dias. Nós trazemos aqui para vocês notícias, debate, muita resenha sobre o Palmeiras e sobre futebol, mas sempre falando isso de uma maneira leve, tá? Então chega mais, você que já conhece o nosso trabalho, deixa aquele like maroto no vídeo. Você que ainda não conhece, espera um pouquinho, assiste o vídeo até o final. Se você curtir, aí sim você se inscreve e deixa o like no nosso canal e no nosso vídeo. Fechado, senhores? Bom, primeiro de tudo, ela só mostra pra gente a confusão que o Richard Rios causou lá em Portugal. O homem chegou em Portugal e ele é um fenômeno, não? Inclusive até falaram que ele é a contratação mais cara do Benfica. É o Justin Bieber colombiano. É Richard Rios a chegar, está aqui já e também com uma recepção calorosa por parte dos adeptos. Vamos tentar também aqui nós tentarmos chegar perto de Richard Rios. Ele que está aqui também a chegar ao aeroporto. Richard Rios aqui também já à escola do Benfica. Richard, feliz por chegar a Lisboa. Richard, como é que se sente por ir jogar no Benfica? É para a parte P1. Que mensagem deixa para os adeptos do Benfica? Muita confusão no aeroporto de Lisboa, na chegada de Richard Rios. Vamos tentar perceber se vai ser a contratação mais cara da história do Benfica. Que mensagem deixa aos adeptos? Como é que se sente por estar a Lisboa? Como é que correu a viagem? Correu bem a viagem? Tudo certo, graças a Deus. Espera estrear-se já pelo Benfica. Que objetivos é que tem para esta época? Como é que está a sua situação com o Otamendi? Já se entendeu com o central do Benfica, o capitão? Já fez as pazes com o Otamendi? Agora vamos ganhar título junto. E Bruno Lage, já falou? Já falou com o Bruno Lage? E com o Rui Costa? Já falou com o presidente Rui Costa? Enfim, daí depois tem mais um empurra. O cara perguntou do Otamendi, né, cara? Já, quem não lembra, eles brigaram aí nos jogos da seleção aí e vai chegar aquele climinha gostoso já. Pô, mas o mais engraçado que eu acho é que o repórter, ele tá lá no aeroporto, ele pode pensar uma pergunta muito boa na hora que ele vê o cara e ele pergunta, você está feliz em fechar com o Benfica? O que ele espera que o cara responda? Não, eu tô muito triste, vim para Portugal, obrigado, apontaram uma arma na minha cabeça e eu vim para cá. Pô, brincadeira, a gente acha que é só no Brasil, né, um trem desse. Oi? O Edmundo com o Cruzeiro? Não, meu sonho era jogar no Barcelona. Espero que os caras respondam o quê? Que os caras estejam num dia de Edmundo. Mas tá aí, Richard Rios vai fazer muita falta, né? Vai realmente fazer muita falta pro Palmeiras e espero que o Palmeiras reponha aí, pelo menos num nível parecido. E se tratando de substituto do Richard Rios, nós vamos falar aqui agora de Otávio, depois Nelson de Ossa. A gente vai seguir aqui com vocês para notícias. O Otávio, né? O que aconteceu aqui, a situação do Otávio? O Palmeiras sondou, tá? O ciclo do Otávio tá praticamente encerrado no Al Nassr. Ele foi cortado da pré-temporada e ele tem conversas em andamento com alguns clubes nesse momento. Com 2 clubes, que é com o Al-Ahly e eu não sei o nome desse outro clube, tá? Vou tentar falar aqui. Al-Qadsia, acho que é isso. Al-Qadsia, Al-Ahly e Al-Qadsia. Esses 2 são os clubes que o Otávio está conversando. Então, apesar aí dos rumores, o Palmeiras sondou o jogador. Mas tem até uma informação do Danilo Lavieri, do UOL, setorista aí também do Palmeiras, que trouxe que é muito difícil que o Otávio feche com o Palmeiras, tá? Inclusive até informações aí do próprio clube, que passou por Lavieri, de que é muito difícil ser o Otávio por causa do salário. Ele foi contratado por muito dinheiro, ele foi contratado em 2023 por 60 milhões de euros. Em 2023, não faz muito tempo. Então essa questão que pesa, que pode pegar aí do Otávio, é a questão do salário, né, cara? Do salário, do dinheiro. E aí o Palmeiras deve ir para outras opções. Aqui, né, não tem realmente muito o que fazer, né? É muito difícil. Já é difícil trazer um português para cá, né? Um jogador português para cá.
e por muita grana é complicado, né? E tem a questão da folha salarial que pesa muito, né? O Palmeiras tem um teto aí que para alguns times parece alto, mas se você comparar mesmo, o Palmeiras não tem ninguém passando hoje, acho que dos 2 milhões, tem alguém passando hoje, acho que nem tem, né? Acho que era o Dudu que tava passando só. Então o Palmeiras tá com um teto aí, eu acho que dentro da realidade dele hoje, né? É muito maior do que alguns outros clubes, é muito maior que o próprio Palmeiras os anos atrás, mas para a realidade tá dentro, né? Então, se contratar um cara desse aí, começa a mexer um pouquinho na folha salarial e a gente já tem exemplos aí que um começa a olhar o olerite do outro, aí começa a dar problema, né? Chega dia 5 lá, só pescoção. Então, se for um problema, né, é melhor evitar mesmo. Acho que o maior salário hoje é do Abel, né? E o próprio Abel falou na última coletiva, é verdade, dependente da galera que é fora Abel aí, o Abel conquistou esse salário, né? Quando chega ganhando muito, a exemplo de outros clubes, aí você pega, sei lá, o Igor Coronado no Corinthians, o Malemar tinha jogado no Brasil, o cara chegou já quase com 2 milhões, aí já é meio... Aí é fora mesmo da realidade, até mesmo para um clube que hoje tá saudável. E tá saudável exatamente porque não faz esse tipo de loucura, né? Exatamente. Então, o que vocês pensam a respeito aí, cara? Não deve ser o Otávio, né? O que já era muito óbvio aí nesse sentido. E antes de entrar no assunto Nelson de Ossa, cara, recadinho rápido pra vocês. Liga do Milhão KTO tá mais viva que nunca, viu? Pronto pra você transformar sua paixão por esportes em algo excepcional. Com R$10 em aposta, você pode aí, em qualquer jogo, você pode entrar numa disputa por R$1.000 por dia, R$5.000 por mês e o cobiçado prêmio de 1 milhão. Uma conquista aí que pode mudar tudo. Cada aposta é um passo rumo ao topo. O que você tem que fazer aqui, ó? Cria sua conta escaneando o QR Code na tela ou clicando apostar aí com responsabilidade, obviamente, no Verdão ou em qualquer outro jogo aí de Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, tá? Lembrando, senhores, KTO, nossa parceira aqui, 100% legal no Brasil, prioriza o jogo responsável e traz confiança para você aí a cada lance, tá? Então, a questão é o seguinte, o Palmeiras vai observar outros alvos. Eu trouxe para vocês aqui ontem que o Nelson de Ossa é um desses alvos do Palmeiras e o Palmeiras está perto de fazer uma boa proposta pelo Nelson de Ossa. O Palmeiras procurando substituto e ele, que é jogador do Monte Rei, está na lista. Segundo o Felipe Molina, jornalista do AS, já tem negociação, tá? Segundo Felipe Molina, essa informação não é minha, segundo Felipe Molina do AS, já tem negociação entre De Ossa e Palmeiras. Ele foi um dos jogadores aí que se destacou no Mundial de Clubes, mas precisamente esse Mundial foi de 3 colombianos, né? Foi do Arias, do Richard Rios e do Nelson De Ossa, que eles fizeram a diferença lá nos Estados Unidos e tem muitos clubes de olho nele. O John Arias, ele praticamente já foi vendido, já foi embora, né? Já foi pro Wolverhampton. O Richard Rios vendido para o Benfica e agora o Monterrey está negociando com o Palmeiras, segundo Felipe Molina. A negociação já está acontecendo, tá? O De Ossa, ele teve uma ótima temporada, ele fez uma partida aí fantástica contra o Borussia Dortmund, ele que marcou um dos gols aí mais bonitos da competição contra o Urawa Reds, e ele tem 25 anos, e o Palmeiras está muito, muito interessado nele. A gente trouxe ontem também o Felipe Sierra, que é jornalista do Es Uno Hecho, que é um jornal do Diário AS também, e confirmou que o Palmeiras também estava prestes a fazer uma proposta pelo Nelson de Ossa, que tem contrato com o Monterrey aí até 2028. O valor do de Ossa é de 6 milhões de euros, mas o Palmeiras aí pode oferecer o que o Monterrey, né, quer para liberar é até 16 milhões de dólares pelo colombiano. O Nelson de Ossa que também já está muito bem quisto aí por diversos outros times, né, diversos outros de diversos países também. Catar, Portugal e Itália. O Palmeiras não é o único interessado nele, embora tenha sido um dos primeiros ali a falar com o Monterrey para pagar perto do que o clube está pedindo. Ele já recebeu proposta do Betis, recebeu 2 propostas do Betis. A Roma agora começou a vir forte para cima dele, que perdeu também o Richard Rios, né? Muito porque ficou miguelando ali os termos com o Palmeiras e acabou perdendo para o Benfica. Na semana passada também, a imprensa inglesa noticiou que o Forest também estava interessado nele. Ele que recebeu uma proposta do Al Rayyan, mas ele não quer jogar no Catar. E o futuro dele pode ser
decidido em breve. E o Abel Ferreira, né? O Abel Ferreira é o que gosta dos médios, como eles dizem lá em Portugal, os médios interiores com capacidade de drible. O Abel gosta muito desse tipo de jogador. E, segundo o que também traz o Felipe Molina, o De Ossa quer e vê com bons olhos jogar no Palmeiras, tá? Quer e vê com bons... Muito porque, repetindo o trajeto do Richard Rios. Ele viu que o Richard Rios conseguiu uma trajetória boa aqui e, obviamente, tem que se medir o que vem da Europa. Se o cara conseguir pular uma etapa, sair do Palmeiras e ir para uma Roma, acredito que o cara faça isso. Que o cara faça esse tipo de movimento. Pode ser, né? Ele acaba queimando uma etapa, ao invés de jogar mais um clube aqui sul-americano, ele pode queimar essa etapa e ir direto para a Europa. Então, é aguardar os próximos passos, mas nós trouxemos aqui para vocês que o Felipe Serra informou que o Palmeiras faria uma proposta para o De Ossa e, de fato, a gente conseguiu apurar ali o quanto o Monterrey queria. E aí o Felipe Molina traz agora que as negociações estão sendo iniciadas. Estão iniciadas e o De Ossa vê com bons olhos jogar no Palmeiras para seguir o caminho do Richard Rios. Aí é ver o que chega para ele, né? Se chegar algo forte da Roma, realmente pode ser aí que o cara queime uma etapa. Mas jogo adorável, né? E já tem aí muito time de olho nele, né? É oficial, né? O scout do Palmeiras é a caixinha do Mil Grau, né? Que os caras estão trazendo aí. Né? Mas, pô, legal o movimento do Palmeiras também. Eu acho que hoje, a exemplo do campo, a gente não consegue bater tanto de frente com os caras, né? A primeira prateleira ali da Europa, né? No mercado, mas a gente consegue bater de frente com as prateleiras mais abaixo, né? Conseguir escolher para quem vende, né? No caso que foi o Richard Rios, e conseguir competir. A gente tem um exemplo, e aí eu acho que até uma prateleira um pouquinho mais alta, exemplo do Felipe Anderson ter conseguido trazer ele, aí ele ter, né, escolhido o Palmeiras ao invés da Juventus. É que aí eu acho que vai muito da escolha do jogador mesmo. Tem um lance do Palmeiras poder trazer o cara, mas eu acho que foi mais da escolha dele, né? Tinha a ver com a questão pessoal, questão familiar também, pelo que a gente ficou sabendo na época. Mas o Palmeiras conseguiu, né? O Palmeiras foi lá e fez frente, conseguiu trazer. Agora tem, querendo ou não, eu sei que o Vitor Roque também é uma situação atípica, ele estava com os problemas lá na Europa, não conseguiu desempenhar, mas a gente, querendo ou não, a gente tirou o jogador do Betis e do Barcelona, né? Então o Palmeiras hoje faz alguns movimentos mais interessantes, pontuais, e vai deixando o elenco com uma qualidade absurda, né? A gente já comparou, falou em relação ao Flamengo, em relação a outros, mas hoje o Palmeiras está com um elenco muito bom, né, cara? A molecada que sobe muita qualidade e os caras que chegam têm também muita qualidade. E aí, o que eu já falei há um tempo, hoje o Palmeiras não tem mais ninguém que queima a bola no pé. Os caras é tudo bom de bola. Aí tem a questão da confiança. A gente falou do Vitor Roque, né, melhorando a questão da confiança, mas hoje não tem. Eu sei que o pessoal fala que tem, mas não tem mais bagre no Palmeiras. Tem só jogador bom de nível alto. E aí tem que trabalhar a confiança e a questão psicológica. E vamos falar agora também de Viagra. É isso mesmo, Viagra. Você não entendeu errado. Os caras fazendo vaquinha para estádio e os caras comprando Viagra. Como é que funciona aí? Saiu uma notícia hoje, né? É aquele lance, né? A pior notícia sobre o Corinthians é sempre a próxima. Mas saiu uma matéria no GE hoje, inclusive depois vocês podem dar uma olhada lá. É só ir lá na parte do Corinthians, tá lá. De cerveja a remédio para a ereção. Corinthians bancou gastos pessoais na gestão do Duílio. Eu fui ver a matéria achando cara de boa, é uma matéria gigantesca. Mais um resumo aqui para vocês, né? A reportagem revelou aí que entre 26 de setembro e 31 de outubro de 2023, o Corinthians teria pago R$ 86.524,62 via cartão corporativo e adiantamentos para despesas consideradas pessoais durante a gestão do ex-presidente Duílio Monteiro Alves. E o Duílio, que era um cara meio low profile, que a turma achava que era de boa ainda, né? E aí se inclui reembolsos em espécie de 80 mil, com 3 parcelas de 30, 20 e 30 mil, restando cerca de 6.500 a ser ressarcida. Eles ainda vão ressarcir o Duílio, e eles ainda não pagaram nem o Duílio, cara. E aí as despesas apontadas, principais, né, alimentação e mercado, girando em torno de 57 mil, tem itens pessoais, tem tipo cerveja, cigarro, sorvetes, e mais outras coisas, e óbvio a parada que virou piada, né? Remédios para disfunção erétil. E aí eu vou até te corrigir, você fez a publi errada, não é a Viagra, tá da La Fila. Puxa. Tá da La Fila. E tá é engraçado que
E o engraçado é que os caras, mesmo broxa, fuderam o Corinthians. Puta, aí. Os caras, mesmo meia bomba ali, conseguiram ferrar com os caras. Entrou Ai, mole cara, é mesmo. brincadeira. Hã? Entrou mole mesmo. Aí, desculpa, pessoal, sei que a gente é family friendly, mas o Corinthians não ajuda também, né? E aí, ó, Tadala Fila tá listado aqui 2 vezes, alguém precisou de novo. E um que chama Cialis, eu não sei disso aí, viu, gente? Eu ainda não tô precisando. Inclusive, um comprado em Fortaleza no dia de jogo da semifinal dos... Os caras eliminados pro Fortaleza e o do Willian lá metendo louco, hein? E aí Eu acho que os caras levaram a sério demais aquela fala do Luxemburgo quando ele teve no Corinthians, né? Tem que entrar apontado pro céu, né? Cara, é muito bom. E aí tem algumas outras coisas aqui, ração, cachorro de pelúcia, bijuteria feminina, algumas coisas absurdas. E deixa eu ver, e aqui tem os desdobramentos políticos aí do Corinthians e tudo mais, que não interessa tanto, né? Mas a parte de ser engraçado mesmo. E a matéria do GE aí levanta que fortes indícios do Corinthians bancou uma série de despesas, né? Do Duílio e tudo mais. E é isso, se você tiver curioso para ver, tem a foto, o print da fatura lá, vocês veem tudo certinho lá no GE. É muita coisa, cara. Corinthians é a bagunça em forma de clube, e, mano, eu não sei como que tá aberto ainda esse clube, realmente é porque tá no Brasil mesmo. Eu sei que tem outros clubes aí pelo mundo afora que fazem coisas erradas também, mas o Corinthians é uma aula, né? É um case de insucesso, né? O pessoal tem que estudar tudo que o Corinthians faz para fazer o contrário, para ver se dá certo. É quando os caras falavam que o Duílio era o presidente mais pau mole, né? Que eles falavam do Brasil, acho que ele levou pro pessoal, né? O que dizer? O que dizer, né? O que você falar? A vaquinha dos caras foram pra comprar Tadala, velho. A vaquinha dos os caras lá doando, os caras pegando o 13º. Ô, não, vamos ajudar, vamos quitar a arena. E os malucos lá só comprando Tadala Fila, cara. Meu Deus, cara. E fica aqui eu já vi influenciador corintiano criticando, falando que quem não doa não é corintiano. Pelo amor de Deus, cara, você tem que respeitar o seu próprio amigo torcedor aí, né? O cara tá vendo tudo errado que faz o clube. O cara vai doar ainda, tipo, ainda se você tá vendo que tá fazendo as coisas certas, você faz a sua doação ali, que você é torcedor e tal, né? Mas tudo errado. Cada hora é uma coisa. Os caras gastando com Tadala Fila. Você vai dar seu dinheiro ainda, pô. Aí você cobrar isso do torcedor, por coisa de irresponsáveis aí, cobrar do torcedor é o fim mesmo, né, cara? E pegaram até a data aqui, né? Falaram até a data, ó. Dia 2 de outubro de 2023, o Corinthians estava sendo eliminado pelo Fortaleza na Sul-Americana. Nesse mesmo dia, enquanto a torcida corintiana foi dormir com raiva do time, o Duílio estava comprando Tadala Fila com o dinheiro do clube para conseguir pegar alguém. Vou falar. O cara não privou o palavrão e tá privando outra palavra, né? Vou pegar alguém. Enfim. Genial, né? Puro suco de Brasil, um negócio desse. Puro suco de Brasil. Sem comentários. Ou mais comentários, né? Os comentários eu deixo para vocês aí embaixo. E vamos para nossa última notícia, senhores, que é a provável mudança defensiva do Palmeiras contra o Fluminense, tá? A provável escalação. O Abel encerrou a preparação aí para enfrentar o Fluminense amanhã, às 19 horas no Maracanã, e deve ter mudanças. O Abel tem uma baixa importante. O Bruno Fux, ele tomou o 3º amarelo contra o Atlético Mineiro e ele tá fora. Com isso, o Abel Ferreira vai ter 2 desfalques no sistema defensivo, já que o Murilo tá em recuperação de lesão muscular na coxa. Então, o que deve acontecer aqui? O Mikael deve formar dupla com o Gustavo Gomes, enquanto o Benedetti, cria da academia, ele tá correndo por fora aí para buscar a vaga. Já, por outro lado, o Palmeiras vai ter o retorno do Flaco Lopes, que cumpriu suspensão, e deve ser opção aí no banco de reservas, já que o Vitor Roque vai ser mantido entre os titulares. Então aqui, a provável escalação do Palmeiras contra o Fluminense, tá? O Everton, Riai, Gustavo Gomes, Mikael e Piquerez, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Maurício, Facundo Torres, Felipe Anderson e Vitor Roque. Lembrando que o Palmeiras precisa correr contra o tempo aí para fechar uma contratação. É bom ter um 8 já diferente, né, contratado, para jogar contra o Corinthians. Isso é muito importante. Outro desfalque do Palmeiras, além do Bruno Fux, né? O Palmeiras também tem o Bruno Rodrigues, acho que não dá nem para contar como desfalque, mais porque eu nem sei quando o Bruno Henrique vai jogar. Tem o Paulinho, que vai passar por cirurgia, e aí o Flaco Lopes voltando e ficando
à disposição. Enfim, medo desse desfalque na zaga? Como que é? Porque cada dia é uma surpresa, né? Então, e o Palmeiras tá com um tabu lá, absurdo, né, de não ganhar do Fluminense lá no Maracanã. O Fluminense que deu um azar também na tabela da volta, né, pegou Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, e ainda pega o São Paulo no final de semana, então vai pegar times complicados aí nessa volta. Mas é um jogo chato por si só, né, contra o Fluminense. Ainda bem que venderam o Arias, porque o Arias na fase que tá ia dar um trabalho que, meu Deus do céu. Mas, cara, eu acho que dá para conseguir um resultado positivo. É aquele lance, né? A gente olhando antes, assim, a gente fala, pô, um empate não é mau negócio. Só que aí vai ser aquele jogo bem jogado, eu acho, né? Que a gente vai sentir, pô, dá para ganhar. A gente vai sentir no meio do jogo porque o Fluminense tá com seus problemas e o Fluminense joga muito, joga e deixa jogar, né? Então a gente provavelmente no meio do jogo a gente vai sentir que dá para ganhar esse jogo, mas antes do jogo eu falo que um empate não é um mau negócio. E depois a gente tem o Grêmio em casa com vários problemas lá. Então, se a gente empatar esse jogo fora e ganhar contra o Grêmio, acho que tá tudo certo. Mas eu acho que vai ser um joguinho bem jogado, viu? Ainda mais nesse momento aí com Felipe Anderson, Maurício, talvez o Vitor Roque aí crescendo de produção também. Se jogar o que jogou contra o Galo, acho que dá para ter um resultado positivo, sim. Mas vou te falar um negócio. Você falou que o empate é bom negócio. Eu acho o resultado um empate ruim pro Palmeiras hoje. Dado que o Cruzeiro venceu o Fluminense, o Flamengo venceu o Fluminense agora, tudo bem, foi um jogo pegado, o Flamengo fez o gol nos 85, mas o Palmeiras empatar com o Fluminense hoje sem o John Arias, sem o principal jogador, sem o que dita ali 70% do volume ofensivo do Fluminense, eu não vou falar péssimo, porque tem 11 jogadores, bons jogadores do outro lado, mas empatar lá é ruim, eu acho ruim, bem ruim. Então, lembrando, né, que mesmo apesar do 1-0, o Flamengo tinha 70% de posse contra o Fluminense. Tudo bem que era mandante, não sei quanto isso dita lá no Maracanã, essa questão, porque eu vi que tem muita torcida mista lá. E o Flamengo teve 70% do posse e tinha finalizado apenas uma vez no gol do Fluminense. Então, quando entrou o Pedro no Flamengo, em 17 minutos ele finalizou 2 vezes no gol. E aí gerou o escanteio e o gol, né, feito pela segunda vez aí, então. No caso, o Palmeiras pode se dar bem com 9 fixo, viu? Não sei não esse jogo de Flaco Lopes aí, se pode ser uma boa. Enfim, o Flamengo ganhou assim do Fluminense quando o Pedro entrou. O Pedro jogou 17 minutos, deu 3 finalizações. Tudo bem que aí é a qualidade do jogador também, né? Mas às vezes pode ser um jogo aí para Flaco Lopes. Então, muita atenção, hein, senhor? Eu acho o empate ruim, viu, cara? Eu discordo um pouquinho de você, acho o empate ruim. Tem que ir lá sem margem de erro agora. Agora mais ainda, né? Com o Cruzeiro aí embalado, o Flamengo também. O empate lá, para mim, beira o péssimo negócio. O próprio Fluminense tá meio perto ali na tabela, tá com 20 pontos, né? Então se o Fluminense ganhasse, chegaria a 23 já. Eu falo mais pela questão do tabu, o Palmeiras realmente sempre tem dificuldades, né? Mas especialmente por essa ausência do Arias que eles vão sentir pro resto da temporada aí, dá para buscar, né? Vamos ver, quem sabe o menino Vitor Roque não deslancha. Eu achei muita mancada do jornalista lá falar para ele que o gol foi dado contra. Deixa ele ficar feliz, depois no vestiário ele descobria. Eles vê. Exatamente, mancada, vacilo, né? Mas enfim, senhores, o que você pensou a respeito aí? Falamos de diversas coisas. Muito estranho falar que eu falei de Viagra num vídeo de futebol, né? Mas é isso, essa é a nossa realidade. Falamos aí sobre Nelson de Ossa, Otávio, nova escalação do Palmeiras, tem Richard Rios chegando em Portugal e muita informação para vocês, tá? Então, por gentileza, chegou até aqui, cara, deixa o like no vídeo, é muito importante pra gente, faz o pacote inteiro, se inscreve no canal. Muito legal aí pra gente seguir crescendo e você com notícias de cada vez mais qualidade e procedência boa. Valeu, meus amigos. Tamo junto. Obrigado e até o próximo vídeo.